Perícia aponta superaquecimento nos freios de ônibus que se envolveu em acidente e matou 10 pessoas em junho na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Metalúrgicos da Gerdau, em São José dos Campos, entram em greve e cobram manutenção de benefícios e reajuste salarial acima da inflação. Feira estudantil em São José dos Campos reúne mais de 10 mil participantes com diversas oportunidades para jovens em busca de estágio ou colocação no mercado de trabalho. Exames preventivos podem diagnosticar problemas de saúde ainda em fase inicial. Circuito Band Saúde, no próximo domingo, vai oferecer uma série de serviços, como a avaliação da pressão arterial. E ainda musas da MPB homenageiam Cássia Eller em show neste fim de semana. Sexta-feira, 27 de setembro. Bem-vindos ao Band Cidade. Olá, boa noite. Boa noite para você. 4 meses após o acidente de ônibus que matou 10 pessoas na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, o Instituto de Criminalística concluiu o laudo que avalia as possíveis causas do acidente. A perícia apontou superaquecimento nos freios do veículo que estava lotado de turistas, a maioria da Baixada Santista, que retornavam para casa depois de passar o dia em Campos do Jordão. Mas o inquérito que investiga o acidente ainda aguarda a chegada de depoimentos de testemunhas para ser concluído. O documento, com mais de 50 páginas, detalhou o movimento do ônibus minutos antes do acidente. A perícia constatou o superaquecimento do conjunto de freios, em razão do trecho em declive e com curvas sinuosas. Ainda de acordo com as medições do tacógrafo, o veículo variou em uma velocidade de 36 a 105 km por hora, instantes antes de bater contra a parede rochosa e tombar na pista, atingindo outros veículos. As informações a princípio, apontam que um conjunto de fatores poderia ser o problema para o acidente. Eles apontam que o fato da estrada ser muito sinuosa, em declive, o ônibus carregava um número X de pessoas, cargas, então tinha um peso, tudo isso aí, aliado à frequência de frenagens que a estrada exige, tudo isso aí pode ter ocorrido, então, o superaquecimento do sistema de frenagem, o que pode então ter desencadeado o acidente. O laudo não é conclusivo e não atesta falhas humana ou mecânica no acidente. Outros laudos do Instituto de Criminalística podem ser enviados. A polícia ainda aguarda a chegada de depoimentos de testemunhas de Cubatão para concluir o inquérito. A maior parte dos envolvidos nesse caso são de fora. Isso aí demanda então que sejam ouvidas através de carta precatória para os locais de domicílio dessa. Isso aí sempre demanda um tempo maior do que o normal. O laudo é uma peça probatória. O conjunto probatório é que vai trazer, então, à autoridade presidente do inquérito a situação de poder realmente saber o que aconteceu, porque a gente precisa, então, mostrar depois para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, o mais próximo possível da realidade de tudo que aconteceu. Então, quantos mais forem necessários para a gente provar, para a gente chegar o mais perto da verdade real que a gente chama, nós vamos produzir, então, faz parte da investigação. O laudo do Instituto de Criminalística foi entregue à Polícia Civil 4 meses depois do acidente. Segundo o delegado seccional, a demora se justifica por causa da complexidade do caso. O fator principal da demora foi que o Instituto de Criminalística passou para mim que houve a necessidade de auxílio externo na perícia, ou seja, para desmontar um veículo dessa natureza, muitas vezes passa da situação da própria perícia poder fazer sozinho. Então, havendo a necessidade de outras pessoas para se realizar essa perícia, a gente também depende do tempo, do prazo dessas outras pessoas. O acidente aconteceu na noite de 9 de junho, no trecho do quilômetro 31 da rodovia Floriano Rodrigues, entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão. O ônibus da empresa Brasil Santana, que levou turistas de Cubatão, no litoral paulista, para passar o dia em Campos, tombou e arrastou 5 carros e uma moto. 10 pessoas morreram e 51 ficaram feridas. Para evitar ocorrências de violência, como as novas imagens divulgadas hoje pela Embraer
e que foram registradas nesta semana durante a paralisação na unidade de São José dos Campos. Uma audiência realizada hoje entre representantes da empresa, do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Metalúrgicos decidiu que novas assembleias devem ser feitas numa área ampla e aberta. O local escolhido foi o estacionamento da fábrica. A medida quer garantir a integridade física dos funcionários que não desejarem participar do movimento, além de evitar o bloqueio da via, o que prejudica o trânsito na região. Um idoso de 92 anos foi agredido durante um assalto ontem à noite em Piquete. Ele estava em casa, na Vila Esperança, quando foi rendido e espancado por 2 criminosos que invadiram o local. Os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro da vítima. O aposentado foi encaminhado para o pronto-socorro da cidade e liberado. Ninguém foi preso até o momento. O tema Amazônia também ganhou destaque em São José dos Campos durante a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia. A palestra de encerramento, que começa logo mais, vai abordar a relação da floresta com as mudanças climáticas e conta com uma participação de peso no assunto. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luciana Julião. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, Rose, a você, ao Otávio e a todos que nos assistem. Currículo de peso da palestrante desta noite, Thelma Krug, que já está aqui com a gente, pesquisadora do INPE há 37 anos, inclusive acabou de chegar de Nova York, onde participou de vários eventos justamente sobre esse tema, né, professora? Muito obrigada pela participação. O que as pessoas vão poder conferir nessa palestra? Então, essa palestra que eu denominei de Amazônia e a Mudança do Clima, uma via de duas mãos, ela é interessante porque ela mostra exatamente como é que a Amazônia tanto pode contribuir para a mudança do clima, acerrando a questão das emissões através de desmatamento, através da degradação florestal, através das queimadas, assim como ela tem uma contribuição enorme para o clima local, regional, com a questão da conservação dos estoques de carbono, ou seja, a manutenção de toda a floresta como a gente a tem hoje. A gente ouve muito a palavra aquecimento global. Que atitudes nós, mortais, podemos ter para contribuir, para amenizar esse problema? Então, hoje a gente sabe que a responsabilidade é de todos, né? Hoje, ou seja, o ser humano já causou um aquecimento de 1 grau Celsius acima do que era na era pré-industrial. Quer-se chegar a 1,5 até 2100. Ou seja, é um esforço hercúleo, onde entram todos, né? Todos os setores de energia, agricultura, a mudança de uso da terra, a indústria, né? E entra também o ser humano. Né? E, particularmente, o painel intergovernamental sobre a mudança do clima fala muito dessa questão de mudança de dieta para uma dieta menos intensiva em carbono, né? Então, todos nós temos uma parte para contribuir para poder chegar nesse 1,5 até o final do século. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Olha só, quer saber todas essas dicas, como a gente pode contribuir? Acompanhe a palestra que começa daqui a pouco no canal do YouTube da Diocese de São José dos Campos. O endereço é Diocese SJ Campos. Com vocês no estúdio. Valeu, Luciana, obrigado pelas informações. Um assunto sempre válido, né, para discutir. Muito importante. E depois do intervalo, Feira Estudantil reúne mais de 10 mil participantes neste fim de semana em São José dos Campos. Hora certa para você, 6h58.